simplesmente é uma tendência que o seu gráfico tem. Uma tendência. Ok? Uhum. Bem, um gráfico pode deixar isso um pouco mais claro. Por exemplo, um gráfico muito clássico é o exponencial. Ele claramente tem uma tendência. Ele tende a zero quando o x vai para menos infinito, certo? Sim. Bem, qual é a tendência? A tendência é justamente y igual a zero. Essa retinha aqui. Poderia ter uma outra função muito famosa que nossa também, que é a função 1 sobre x ao quadrado, por exemplo. Ela também tende a um valor específico, que é a reta x igual a zero. Ok? Sim. Então, basicamente, assíntotas são valores que você tem quando a sua função vai para infinito ou valores quando o denominador da sua função zera. Só lembrando, né, que aqui nós estamos a falar de f de, por exemplo, pode ser qualquer número, um a elevado a x, Uhum. e aqui tens um k sobre, bem, eu vou usar também, um a sobre x ao quadrado. Então, veja que aqui tens uma divisão por zero no denominador, e aqui tu tem um comportamento muito específico quando tu vai para menos infinito. Tudo bem? Sim. Muito bem. Então, nós temos que buscar o mesmo nessas funções ali, ok? Uhum. Muito bem. Sendo assim, vamos escrever a primeira função. É 4x mais 1 sobre 2x mais 4, né? Uhum. Ó, se o meu áudio estiver ruim, tu fala, tá? Não, dá para entender bem. Eu preciso de um feedback mesmo. Eu preciso ver se o microfone tá bom ou não. 2x mais 4. Pra falar qualquer coisa estranha, hein? Então tá bom. Bem, é isso. Então, tu podes agora fazer o limite, tu podes agora fazer, procurar aquilo que faz o denominador ser zero. Normalmente eu divido tipo aquelas contas de pré-escolinha, faço 4x mais 1 a dividir por 2x mais 4. Tu queres fazer uma divisão de polinômios? Normalmente eu faço isso para descobrir o x e o y, porque depois eu pego na conta, pego no resto, no quociente e no 2x mais 4 e depois ponho em forma de função em si e já dá para descobrir as assíntotas. Normalmente é assim que eu faço. Ah, sim, 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 sim. Tu queres dizer que daria para reescrever, em outras palavras, isso aqui como Uh, 2 menos 1 sobre 2x mais 4, né? sim, normalmente eu faço assim, não sei se tem outro método. É bom, porque assim tu percebes que quando o x se aproxima de infinito, tu vai ter, né, então aqui a divisão por infinito, certo? 1 dividido por infinito vai dar zero, vai sobrar só o 2. Então tu tem uma assíntota em y igual a 2, certo? Uhum. Percebeu? Percebeu a ideia? Então tá bom. Agora, bem, essa é uma das assíntotas. Então já vamos anotar aqui. E tem outra assíntota? Tem algum valor que faz o denominador aqui dar zero? Temos que igualar a zero 2x mais 4. Fica x igual a menos 2. Isso. Então tá aí as nossas duas assíntotas, né? Sim. Pronto. E para a nossa outra função, ele pedia algo sobre g? Não, né? Uh, Só f, só f. mas se eu quisesse fazer, não dava como é que eu faria essa? Porque essa aí já não dá para dividir. Será que não dá? Vamos escrever aqui. Opa, g, né? G de x igual a x menos 2. Bem, me diz uma coisa. Tu sabes quais são as raízes do
denominador dessa equação aqui? As raízes? Da parte de baixo, claro. Os zeros? Tipo, É os zeros, as raízes. ah, Roots, em inglês. tem que fazer a conta. Será dois números que quando multiplicados dão -2 e quando somados dão -1? Menos 2. Dá -2 e 1. X igual a -2 ou x igual a 1. Pronto. Então tu acabou de resolver por subproduto, né? Sim. É assim que a gente chama essa técnica muito legal, que a gente simplesmente pensa, né? Não sei, eu acho que a gente já tratou disso, né? Quais dois números multiplicados dão C e somados dão -B, certo? Sim. Por que eu estou a dizer isso, né? Porque tu podes agora reescrever o denominador como x menos essas raízes, saca? Então tu pode fazer x, menos com menos dá mais 2. Ah, olha só que triste, né? Porque daí, de fato, não dá, né, para simplificar. Daí fica chato, né? Sim. E agora, como é que eu faço? Bem, pode ser que seja o caso de não ter... Bem, na verdade, né, tu pode sempre pensar em isolar o maior expoente, vamos dizer assim. Essa é a técnica, na verdade, que a gente aprende no curso de cálculo. Tu pegas a função aqui, tu estás a pensar em fazer o limite, né? Que queria? Oi? O limite? É o limite, porque... Bem, de novo, lembra que eu estou falando de cálculo algumas vezes para ti, né? Tem muitas técnicas que são, assim, muito próprias do cálculo diferencial. Uma delas é aplicar o limite, é entender o comportamento dela quando ela vai para infinito. O problema é que o infinito não existe, então a gente só pode usar ele de verdade no conceito, no contexto de cálculo, que é cálculo diferencial, que é uma disciplina. Tu vai ver ainda no 12º ano do secundário, beleza? Uhum. Então a ideia aqui é o seguinte: de fato a gente tem um problema quando aparece infinito. Mas se eu trazer um termo de maior grau para frente, esse problema desaparece. Percebe? Tá vendo que eu estou deixando em evidência o termo de maior grau de cada parte da conta? Isso. Tens como tu pôr um fone? Tá dando muito interferência hoje. Eu acho que tem aqui. Ok, já vou pôr. Ok. Já está. Já está então. Ó, então perceba que agora tu podes aplicar o limite sem grandes problemas. Porque tu vai ter aqui zero, qualquer coisa dividido por infinito é zero. E nesses dois termos aqui que tem x na parte de baixo também, zero, zero, certo? Então na prática, como só sobrou um ali embaixo e x, desculpa, em cima e x embaixo, tu vai ter na prática infinito aqui, né? Já que tu estás a procurar as assíntotas, certo? Sim. Tu tens que ver como é que o comportamento se dá no infinito, certo? Uhum. E olha só o que acontece. Tanto se for infinito positivo quanto negativo, a resposta vai dar zero, percebeu? Sim. O que nos dá a entender que nós sim temos uma assíntota justamente em y igual a zero. Nessa guia nós temos uma assíntota em y igual a zero. Porque eu estudei o comportamento em números com Ok. valores de x alto e a resposta deu zero, percebeu? Uhum. Sim. Entendeu a ideia? Então é isso. E sempre que tu tiveres então essas contas com polinômios envolvendo infinito, tu já sabes o que tu tem que fazer. Tu tens que trazer o termo de maior grau para frente. Porque se tu faz isso, todos os termos que não são de maior grau viram zero quando divididos por infinito, beleza? Uhum. Sim.
Então assim tu vai resolver tudo. Muito bem. Acabamos de encontrar sem precisar fazer a divisão na prática. De certa forma a gente fez, né? Mas de uma forma escondida. Beleza? E a B. Determine analiticamente o conjunto de valores de x tais que f de x menor que menos g de x. E aí, como é que faz isso? Eu acho que tem que pôr a função. Eu não sei se posso usar já o que terminei da função f, mas se calhar é melhor não. Tem que pôr o 4x mais 1 sobre 2x mais 4 menor do que menos x menos 2 Uhum. sobre x ao quadrado mais x menos 2. E Pronto. depois passo para o outro lado, fica a soma entre eles e fica menor que zero. Isso. Depois eu teria de fazer. Acho que depois somo, não é? Meto os meus denominadores e vejo. E isso vai dar uma só fração. E depois vejo os zeros dos de cima. E, por acaso eu estava já a fazer esta conta, não acabei, mas aqui isto vai dar 4x ao quadrado menos x menos 5 sobre 2x ao quadrado menos 2, não, mais 2 menos 4. Menor que zero. E agora faço o quê? Tem tanta coisa para fazer aqui. Pois, eu tenho que os somar primeiro e deu isto. Deu o que eu acabei de dizer, esta fração. E agora faço os zeros, determino os zeros de 4x ao quadrado menos x menos 5. Fazer aqui na calculadora muito rápido. Ok? Deu x igual a menos 1 ou x igual a 5 quartos. E depois tem o de baixo, que é 2x ao quadrado mais 2x menos 4. E os zeros dá... Sabe que tu tens algumas regiões para avaliar, né? Tu não tá, tipo, tu não estás a buscar um valor específico ou uma dupla de valores específicos. Tu estás a buscar uma região, certo? Mas depois eu faço uma tabela de sinais e acho que através da tabela de sinais consigo os valores para o x, exato, que seriam menores que zero, não? Sim, sim. É que é bem trabalhoso. É bem, bem trabalhoso. Porque assim, eu acho que a melhor forma de pensar isso aqui como eu posso dizer qual é a melhor forma de pensar isso aqui? Primeiro é tu dar uma simplificada. Eu acho que é possível simplificar um bocado aqui. Eu acho que é. Porque tens, tu tens uma função que dá para simplificar, tá? Basicamente é isso. Agora, como é que eu posso argumentar isso para ti sem perder muito tempo? Dá para simplificar. Então vamos buscar essa simplificação primeiro, tá? Quando a gente faz a distributiva aqui em cima, porque se a gente quer resolver mesmo isso aqui, tem que tratar ela como uma questão séria, né? Meio longa. Uhum, Tu consegue escrever isso aqui em cima como 4x ao quadrado menos x menos 5, ok? uhum. Peraí, tem o cara de baixo ainda. Tá, vamos fazer cada um dos passos, então. Isso Uhum. aqui vai ficar meio longo. A gente já viu o que era esse cara aqui, né? A gente buscou ele aqui. Eu tinha feito em algum lugar. Aqui. Eu acho que do jeito que tu tá fazendo vai ser muito complexo. Ah, daí.
Tá, eu vou resumir todo o serviço aqui para ti. Depois que tu passa essa coisa multiplicando aqui, tu faz aquele mínimo múltiplo comum, etc., tu vai chegar na seguinte equação, tá bom? Só confia para a gente não perder tanto tempo. Vai ficar x mais 1 sobre 4x menos 5 por... Começou. Por x mais 2 Uhum. sobre x menos 1, ok? Sim. E tudo isso ainda é menor que zero. Agora que tu tens isso, fica mais interessante avaliar. Porque tu tem uma série de combinações que tu pode ter, do tipo, se essa resposta aqui for negativa, e essa negativa, e essa negativa, e essa positiva, não vale. Tu queres só que seja negativa, né? Então, por exemplo, aqui negativo, negativo, positivo, negativo. Né? Então, tu precisa de uma combinação ímpar de sinais de menos, ou de sinais de mais também. Tipo, se tu tiveres mais, menos, tá valendo. Então, na prática, tu tá querendo saber, para resolver o sistema de uma vez só, qual é a região onde cada um deles é menor que zero. Então, por exemplo, vamos fazer cada um separadamente, tá, Inês? Uhum. X mais 1 menor que zero, tu tens x menor que menos 1, certo? Sim. Para 4x menos 5 menor que zero, tu tens x menor que 5 quartos. Que é aproximadamente, não, é identicamente igual a 1,25, né? Tu tens pro x mais 2 menor que zero, x menor que menos 2 e x menos 1 menor que zero, x menor que 1. Ok? Sim. Agora, o que eu gosto de fazer é linhas que vão me mostrar todas essas regiões que eu estou a falar. E eu vou poder avaliar todas elas juntas. Por exemplo, qual que é o menor número desses todos que a gente pegou? Não, menos 2? Então eu vou Sim. anotar aqui, menos 2. O outro menor é o menos 1. O outro menor é o 1. E por último, o 5 quartos. Então, o menos 2 é esta. É o x mais 2. Ok? Então, o x mais 2, ele é... vou colocar aqui. Ele existe, ele só existe... essa função aqui, ela só vai ser menor que zero atrás do x menos 2, certo? Uhum. Sim. Agora, x mais 1, deixa eu apagar isso aqui para não ficar trazendo coisas. A mesma coisa aqui. A outra, que é 1, x menos 1, só vale para cá. E por último, a 4x menos 5 só vai ser positivo para cá, certo? Sim. Eu não sei se tu trabalha desse jeito, mas agora eu já tô terminando desse jeito, eu acho bem legal Não, fazer. nunca tinha experimentado assim. Ó, daí tu podes avaliar tudo junto, percebe? Uhum. Bem, na prática, o que está acontecendo? Estamos a falar de regiões negativas. Então, por exemplo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Mesma coisa aqui. Certo? Sim. Como a nossa função é a combinação de tudo isso, então nós temos menos, 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 aqui dá mais. Mais, menos, 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 aqui dá menos. Mais, menos, menos, dá mais. Mais, dá mais. Mais, dá mais. Opa, desculpa, aqui tem um menos. Então aqui dá menos. Ok? Então tu tem essas duas regiões aqui que valem a resposta. De menos 2 a menos 1 e de 1 a 5 quartos. Ah, ok. Percebeu como tudo sai automaticamente? Uhum. Sim. Então tu pode dizer que a solução
vai ser simplesmente, bem, vale o menos 2 e o 1, não vale menos 2, não vale 1, porque senão vai dar divisão por 0. Então, tu tem que colocar de menos 2 a menos 1 pode, não tem problema. União com 1 e 5 quartos, ok? Uhum, sim. Gostou dessa forma? Faz tudo de Sim, uma vez só. Bem bom, né? muito mais simples, sim. Muito mais simples. Tu ia ficar aí muito tempo. Então, mas perceba que para isso tu tens que fatorar, né? Por isso que eu falei, para a gente não perder muito tempo aqui, só aceitar, eu sei que vai dar isso. Depois tu avalia cada um dos termos lineares. Ficou bem organizado aqui. E daí tu sabes que cada uma dessas regiões significa o sinal de um deles. Então tu faz as combinações dos sinais e pronto, ok? Como tu queres que dê negativo, tá aí. Pronto. Tudo bem? Uhum. Não é um problema difícil, só precisa de um pouco de paciência e organização. Muito bem. E aí? O que mais nós temos? Ahm, não tenho assim mais nenhum exercício de funções, mas tenho um que queria fazer que é sobre progressões. Progressões? Muito legal. Pode enviar. É o 32 no caso. Tu já enviou? Ainda não. Ah, São os tá. únicos dois que eu não vi da ficha. Percebi. Deixa eu pegar aqui, então. Chegou, agora chegou. Baixar aqui. Trinta e dois. Na figura está representado, isso aí, né? Uhum. Um retângulo isósceles cuja medida de cada um dos catetos é igual a 16 unidades. Os triângulos que se construíram a partir deste obtiveram-se, tal como a figura sugere, tomando para a medida dos catetos metade da medida da hipotenusa. Considere a linha poligonal formada pelas hipotenusas dos triângulos. A hipotenusa do triângulo é sempre aquilo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Seja Pn a sucessão dos comprimentos dos segmentos dessa linha poligonal. A linha poligonal, a gente está falando da linha das hipotenusas, basicamente, a soma dos tamanhos das hipotenusas. Mostra que Pn é uma progressão geométrica e determina o comprimento da linha poligonal caso tenha 8 segmentos. Então tem que buscar essa equação. Tu conseguiste encontrar a equação? Equação. É, a Não equação sei. dessa progressão geométrica que estás a falar ali. Pois, como é que eu faço esta progressão? Boa pergunta. Eu também não sei de cabeça, mas a gente pode tentar. Deixa eu salvar aqui para te enviar depois. Vou abrir aqui. Pronto. Bem, eu acho que se a gente construir uma, duas ou três dessas linhas, né, vai ficar mais claro qual é a resposta, tá bom? Por exemplo, qual que vai ser a hipotenusa deste primeiro triângulo aqui, tens ideia? Hipotenusa deste triângulo. Tenho que fazer. Ora bem, vai ser hipotenusa igual a cateto. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vai ser 16 ao quadrado. Sempre que tu tiveres um triângulo isósceles, por exemplo, a hipotenusa de um quadrado, né, vai ser a raiz de 2 vezes o valor dos lados, tá bom? Uhum. Muito bem. Sempre. Então, por exemplo, agora nós temos aqui metade, né? Quero dizer, esse tamanho aqui
que é o que vai formar a próxima hipotenusa, é metade, né? Sim. Então a hipotenusa do laranja vai ser, se isso aqui, no caso, é raiz de 2 vezes 16 sobre 2. Então a hipotenusa vai ser isso vezes raiz de 2, certo? Como eu havia dito. Vamos colocar esses... eu vou colocar esse raiz de 2 aqui de laranja. Não quero ficar inventando coisa antes de eu mesmo descobrir qual é o padrão. Mas então é isso. É tu pegar o lado, o tamanho do lado do triângulo e multiplicar por raiz de 2, ok? Essa vai ser a hipotenusa. O nosso próximo triângulo, que é esse triângulo aqui, ok? Uhum. De novo, o tamanho é metade da hipotenusa, certo? Desculpa, o Sim. tamanho do lado é metade da hipotenusa Exato. anterior, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Então, tu vai ter raiz de 2 vezes 16, vai dividir por 2 vezes 2. Na verdade, tem outra raiz de 2 aqui. Agora uma raiz de 2 que vem da própria estrutura desse problema. Tu tá percebendo que tá sempre sendo multiplicado raiz de 2 sobre 2? Sim. A ideia é essa, né? A gente multiplicou a raiz de 2 sobre 2 aqui, e daí na outra, veja que é tudo igual, né? Se tu parares para pensar, isso está aqui, que... Não, pera. Vamos escrever da seguinte forma. Vamos escrever que isso aqui é A1, ok? Ou melhor, Sim. P1. Ele chama de P, né? Isso. Vou chamar esse cara de P1. Então aqui a gente tem o P1 vezes raiz de 2 sobre 2. Então esse a gente pode chamar de P2. E agora onde está o nosso P2 aqui? Onde está esse raiz de 2? Ó, tem duas raízes de 2 aqui, tem 2 aqui, tem 16 aqui. Esse não é justamente o cara que está aqui em cima? Sim. Ou seja, de novo, tu tens o termo anterior vezes raiz de 2 sobre 2. A única coisa que Exato. está diferente é o raiz de 2 sobre 2 na frente. Então a gente acabou de descobrir que de fato é uma progressão geométrica de razão raiz de 2 sobre 2. Entendeu? Uhum. Portanto, tu podes dizer que Pn, vai ser, como qualquer outra progressão, né, é o P1 R elevado a n menos 1, certo? Sim. Portanto, tu tens P1 raiz de 2 sobre 16, raiz de 2 vezes, raiz de 2, 16. Daí, raiz de 2 sobre 2, n menos 1. Se tens alguma dificuldade com a questão de Cn menos 1 ou Cn, joga o valor e descobre. Se tu jogares 1, o que vai acontecer? 1 menos 1, 0. Uhum. Esse cara some, sobra justamente o nosso P1, certo? Exato. Então, jogou 1 e apareceu 1 aqui, é o que a gente quer, tudo bem? Uhum. Não tenhas medo da conta, vai pra cima dela. Fiz aqui pra ver que é isso. Show. Então pronto, tá aí. Tu não tinhas conseguido fazer esta obtenção? Não. Normal. A dica é sempre tu escreveres os primeiros termos para tu reparar o padrão. Tu nunca vai conseguir tirar o padrão de cabeça, tá? Muito difícil tu tirares o padrão só de olhar. Tem que escrever os termos para perceber ele aparecendo naturalmente. Apareceu super naturalmente aqui, né? Sim. Então tá bom. Deixa eu só deixar bem claro, né? O que apareceu de diferente. O que é este mano? Muito bem. Ficou show. Olha só que expressãozinha bonita. Então tá, vamos ver a próxima. Ele quer saber qual que vai ser o valor se tu tiveres 8 segmentos. Então tu queres saber o N8, né? Sim. E o N de 8. Então agora é a tua vez. Jogues o 8 ali no N e descobre. A fazer, então, raiz de 2 vezes, oi, vezes 16, abrir parênteses, uh, raiz de 2 sobre 2
elevado a 8, não é? Menos 1. É, exato. E dá 2. Exato. Vai dar 2 mesmo? Sim, dá o 2. Oxe, que rápido. Então tá bom. O que mais o problema pede? Vamos ver. Considere a sucessão a n das áreas destes triângulos. Ai, meu Deus. Justifique que a n é uma progressão geométrica. Bem, então agora eu acho que seria muito interessante se tu tentasse fazer, tá? Percebendo a minha lógica. Deixa eu só salvar aqui. Qual que vai ser a tua lógica aqui? Tu tens que escrever as equações das áreas de cada um deles e perceber qual que é o padrão de mudança de um para outro. Se é uma progressão geométrica mesmo, tu pode até pegar as duas primeiras áreas e fazer a divisão de uma pela outra. Eu acho que tu lembras, para obter a razão de uma progressão, é só tu dividires um termo pelo anterior, certo? Sim. Então tá bom. Eu acredito que tu consigas. Eu vou enviar o que eu acabei de fazer para ti, para tu poderes olhar no WhatsApp, enquanto eu vou na casa de banho, só um instantinho, tá bom? Já volto.
Pronto, voltei aí. Alguma expressão obtida? Então, pedia para terminar, como é que é? Justificar que AN era uma progressão geométrica, certo? Então, eu fiz as áreas do A1, do A2 e do A3. Certo. E eu descobri que multiplicava, tínhamos, como é que é? A razão é 1/2 e multiplicava, como é que é? Multiplicava 1/2 para chegar a cada razão. Pronto, então significa que a razão é um meio, então cada área diminui metade, é isso? Uhum. Sim. Pronto. Muito bem, determine a soma das áreas dos 5 primeiros triângulos, sabe fazer isso? O quê? Não percebi. Se tu consegues fazer a última ali que ele pede, determine a soma Terminar. das áreas dos 5 primeiros. Sim, tem a fórmula. Sabe-se que tem uma fórmula, né? Sim. Exatamente. Sn igual. Aqui. Ok, dá. Calma. Dá 248. Já consegui. 248, pronto. Muito bem. 248 unidades de área. Isso aí. Ótimo. O que mais nós temos para hoje, diga? Não tenho mais nenhum exercício deste género. Não? Tudo bem. Então, não tem problema. Se tu quiseres, não tiveres nada para ver além disso, a gente faz mais uns minutinhos em outro dia que tu precisares mais, ok? Ok. Ok, então tá bom. Tchau, tchau! Tchau.